Olá, voltamos para falar de saúde das crianças. Pelo menos 5% dos bebês recebem o diagnóstico de hemangioma infantil, um tumor vascular benigno. A doença não é de fácil diagnóstico porque vários tipos de lesões podem surgir na pele após o nascimento. Nós convidamos então o especialista e cirurgião plástico pediátrico Dove Charles Goldenberg para esclarecer algumas questões. Tudo bem, Dove? Tudo bom, prazer falar com você. O prazer é meu em conversar com você no Conexão de hoje. Dove, para quem está nos assistindo, como é que a gente pode explicar, afinal, o que é o hemangioma e o que leva ao surgimento, então, dessas lesões, né, dessas manchas na pele do bebê? Bom, o hemangioma, ou melhor dizendo, o chamado hemangioma infantil, ele é classificado como um tumor formado por células que formam vasos sanguíneos. Então, ele é um tumor benigno, é uma lesão frequentemente vista alguns dias ou semanas após o nascimento, que pode ocorrer em qualquer local da pele da criança, mais frequentemente na região da cabeça e do pescoço, e que tem uma característica bastante particular de ser uma lesão que surge, cresce muito rápido e, eventualmente, em função desse crescimento rápido, pode causar alguns problemas. Que tipo de problemas, Dove? Dependendo, então, da localização que esse hemangioma infantil surge, do seu tamanho e de, eventualmente, problemas que ele pode apresentar, como sangramento local, pequenos ferimentos sobre a lesão, infecções desses ferimentos, isso pode implicar na necessidade de algum tipo de abordagem terapêutica, de algum tratamento. A grande maioria dos hemangiomas não tem esse tipo de problema, são lesões pequenas e evoluem normalmente com uma redução espontânea ao longo dos primeiros anos de vida. Mas mais ou menos 20% das lesões podem ter problemas e precisar de um tratamento médico. Quer dizer, é preciso então que esse problema seja identificado logo no início para que o tratamento seja mais eficaz e que não haja necessidade então dessa intervenção. Agora, qual é o tratamento então, Dove, logo em que essa mancha, essa lesão é identificada? Perfeito. Então, o primeiro passo que nós devemos fazer quando identificamos uma lesão que não existia ou uma lesão que está crescendo é saber qual é o diagnóstico preciso desta lesão. E para isso, certamente é necessária a avaliação por parte de um profissional médico que tenha conhecimento desse tipo de lesão para poder, dentro de um leque de hipóteses possíveis, definir que nós estamos diante de um hemangioma infantil. E para isso, obviamente, uma série de critérios que vão desde quando surgiu, como está crescendo, o aspecto clínico, alguns exames de imagem que podem ser realizados, todos eles juntos podem definir o diagnóstico de hemangioma infantil. Então, o primeiro ponto é o diagnóstico. O segundo ponto é exatamente determinar se este hemangioma infantil potencialmente pode causar algum problema ou se já está causando. E, a partir daí, definir o caminho a seguir. Importante lembrar que, independente do tamanho ou do local que ele está, um acompanhamento, um segmento é importante, exatamente porque essas lesões mudam rápido de comportamento ao longo das primeiras semanas. Então, uma lesão, às vezes, pequenininha, pode dobrar de tamanho em alguns dias e isso exige um certo cuidado por parte do médico que está acompanhando. Quer dizer, por isso que é importante, né, quem é gestante ou mães, né, que tenham seus bebês, é importante logo no início aí do nascimento, né, nos primeiros meses, ter sempre o acompanhamento do pediatra, né, fazer aquelas consultas rotineiras para acompanhar essa questão. Agora, Dove, 5% é um número bastante significante. Não tenha dúvida. Nesses 5%, nós estamos exatamente incluindo a grande maioria, eu diria 80% dos casos de lesões muito pequenas e que não causam algum problema e que, portanto, não precisam ser tratadas, pois elas vão regredir e diminuir espontaneamente. Como eu falei no início da nossa conversa, é importante o diagnóstico exatamente porque existem uma série de outras lesões vasculares
que não o hemangioma infantil e que não regridem ou que têm uma evolução só de crescer. Por isso, essa diferenciação diagnóstica é importante, para que a gente, por um lado, tranquilize os pais num caso absolutamente benigno, mas que a gente possa também alertar quando não é a situação, né? Com certeza. Dove, o hemangioma atinge mais meninos ou meninas? E eu também gostaria de saber na sequência se existem características dos bebês que facilitem o surgimento do hemangioma, como, por exemplo, o fato do bebê ser prematuro, o peso do bebê. Existe alguma influência nesse sentido? Existe sim. Lembrando só antes disso que o aspecto mais comum do hemangioma infantil é uma lesão na pele que, ao crescer, lembra muito uma fruta que é um morango. Por isso, os nomes antigos usavam uma nomenclatura que dava esse entendimento, porque é uma lesão bastante avermelhada, em geral visível na pele. O hemangioma infantil ele é de fato mais frequente nas meninas. Existem algumas explicações do ponto de vista médico que justifiquem essa preferência pelo gênero feminino, em geral de 3 a 5 vezes mais frequente que nos meninos. E como você disse, prematuridade é um fator importante, ao mesmo tempo em que baixo peso ao nascer, que são duas questões que normalmente andam em paralelo, né? Bebês prematuros nascem normalmente com peso menor. Esses dois fatos têm algumas relações com algumas eventuais disfunções da placenta. Se acredita, em uma teoria bastante forte, que essas células que formam o hemangioma sejam originárias de células que migraram da placenta. Como se sabe isso? Porque estudam-se e se sabe hoje que alguns marcadores dessas células são comuns às células que formam vasos sanguíneos na placenta. Então, por isso que prematuridade, baixo peso, que normalmente está relacionado a algumas disfunções placentárias, aumenta a chance em crianças que têm essas características. Doc, eu vou pedir licença para você, para a gente exibir para quem está em casa 2 sites em que é possível você saber um pouco mais sobre o hemangioma, também ter mais informações. O primeiro é o da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Você vai encontrar mais informações então sobre o hemangioma infantil. Você pode acessar então pelo sbd.org.br. E o outro site, é uma dica aí que o Dove enviou para a gente, é uma organização americana, né, de crianças e familiares com hemangioma. O site está todo em inglês, tá? O endereço para você é birthmark.org, mark com K no final, mas você pode usar um tradutor aí do seu navegador ou seu tradutor online preferido para traduzir as informações. Dove, de volta com você para a gente encerrar. O Sistema Único de Saúde oferece tratamento para hemangioma infantil. E o que falta, então, para a gente poder atender a população de forma com mais qualidade, né? Com mais atenção também para essa questão? A grande maioria dos hemangiomas, como eu disse, não vai precisar de um tratamento específico e de um acompanhamento médico que pode ser realizado, sem dúvida nenhuma, pelo Sistema Único de Saúde. O tratamento com medicamentos ou com cirurgia, ele também pode ser realizado nos centros médicos de referência que atendem pelo SUS. E aí sim, para a instituição de tratamento, é importante que se tenha um profissional que conheça exatamente essa área e que seja especializado. E talvez esse seja um ponto um pouco mais difícil dentro do nosso contexto nacional, de ter profissionais capacitados em todos os locais. Mas seguramente, nos dias de hoje, nós vamos ter pediatras, dermatologistas, cirurgiões capacitados em todos os estados do país a dar esse atendimento, a fazer esse diagnóstico diferencial entre os diferentes tipos e, enfim, na melhor das hipóteses, tratar ou direcionar esse paciente para um centro especializado. Tá ótimo, Dove, muito obrigada. Infelizmente eu preciso encerrar a nossa conversa. Então a gente agradece mais uma vez a sua participação e as suas informações. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Gente, na próxima entrada do Conexão, o tema da conversa será o Enem 2017. Eu espero você já já.